amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio do Canadá, nona etapa de um total de 24 na temporada. Aliás, a melhor corrida do ano, sem a menor dúvida. Vitória de Max Verstappen com Lando Norris na segunda colocação e George Russell completou o pódio. Antes de falar das emoções dessa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros da Alternativa Esportes. Clica aí no Seja Membro, o Fidelidade Alternativa está à disposição por apenas R$ 2,99 ou o equivalente aí na sua moeda local. É o preço de um cafezinho, o preço de um refrigerante e você ajuda demais o nosso trabalho aqui a continuar. Lembrando que os membros do canal da Alternativa têm a prioridade na leitura de comentários, tem também os emojis exclusivos para usar em qualquer uma das nossas lives e, claro, este vídeo chegou primeiro para quem é membro. Clica aí no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, vamos falar das emoções dessa semana muito agitada que começou com a FIA divulgando o conceito para os carros da Fórmula 1 a partir do regulamento de 2026. Os carros vão ficar mais estreitos, menores, mais magrinhos e sai o DRS, mas entram outros aparatos ali, asa móvel na frente, asa móvel atrás também, então vale a pena se ligar. É só um conceito, ainda não tem carro formado, ainda vai ser discutido com as equipes, mas a base do regulamento já está posta e eu vou deixar a indicação aqui, o nosso Sérgio Milani participou do Boletim do Paddock, o podcast de número 255, dá uma olhada lá, dá uma ouvida lá para você conferir o nosso Milani discorrendo os detalhes técnicos desse novo regulamento que vem aí daqui a 2 temporadas, daqui a 1 ano e meio, a gente já vai ver esses novos carros tomando aí os circuitos da Fórmula 1. Bom, a semana, como eu disse, foi agitada, né? Começamos aí com a FIA divulgando o regulamento e depois, meus amigos, Pérez foi anunciado como o piloto da Red Bull por mais 2 temporadas. Ele conseguiu o que queria, renovou por 2 anos, depois de um grande prêmio de Mônaco absurdamente pavoroso. O timing não poderia ser pior, mas a Red Bull já dispensou todas as especulações e confirmou não só o Pérez como seu segundo piloto na equipe principal, mas também fechou com Yuki Tsunoda. Essa mudança veio no sábado. Yuki Tsunoda fechou por mais 1 ano na Racing Bulls, né? E ele, de fato, vem fazendo o seu melhor ano na escuderia. É uma renovação precisa, correta, corretíssima, e como a renovação foi só por 1 aninho, fica a especulação, né? E aí, ele vai mesmo para Aston Martin Honda em 2026? A Honda é uma marca japonesa, ele piloto japonês, o que vai acontecer? Bom, pelo menos por enquanto, 1 aninho para o japonês Yuki Tsunoda, então no grupo Red Bull só tem uma vaga em aberto e vamos falar muito dela na sequência. Aliás, quem não vai ter vaga na Fórmula 1, pelo menos não na Alpine, em 2025, Esteban Ocon. Você ouviu aqui no último Velocidade Alternativa que havia um risco do Ocon nem correr no Canadá, que ele poderia levar a uma suspensão da equipe por conta do incidente que ele causou, né? A batida que ele se tirou da prova e prejudicou o trabalho do Gasly em Mônaco, numa tentativa de ultrapassagem completamente tresloucada. A escuderia francesa foi lá e deu o pé na bunda do também francês Esteban Ocon. Ele está aí, diz que tem proposta de várias equipes, que não tem nada para anunciar no momento, mas que ele deve seguir na categoria A ver. De fato, temos algumas vagas em aberto, mas não sei se o Ocon seria um bom ativo para qualquer escuderia na atual conjuntura, não. O Ocon até foi limado da primeira sessão, isso já estava assim contratado, digamos, e eu já vou até falar sobre isso. Sexta-feira, esquece, não teve nenhum progresso, as equipes treinaram no sábado completamente no escuro. Por quê? Porque a sexta-feira foi muito louca em Montreal. Nessa época do ano chove muito, é comum, e o Grande Prêmio do Canadá está sempre ameaçado por conta das chuvas. E dessa vez apareceu sol, chuva, granizo e marmotas. O circuito Gilles Villeneuve ele fica na ilha de Notre Dame, uma ilha artificial construída ali ao lado da principal cidade do Canadá. Não é a capital é Ottawa, mas Montreal é a principal cidade canadense e recebe ali no circuito Gilles Villeneuve, ele lembra muito Albert Park, porque é um circuito dentro de um parque, como o próprio nome diz. E o Gilles Villeneuve ele fica ali na ilha de Notre Dame, é uma área muito arborizada, e as marmotinhas gostam de passear por ali,
quase foram atropeladas, várias delas ao longo do final de semana, mas como eu disse, a sexta-feira foi para se jogar fora. Já começamos com menos tempo de treino, o asfalto do circuito de Villeneuve foi totalmente recapeado e formaram-se alguns pontos de alagamento, né, por conta da chuva que caiu antes de começar a primeira sessão. Então a gente perdeu ali uns 20, 25 minutos do treino livre 1 para secagem da pista, até que os carros fossem liberados a sair de pneu intermediário. Aliás, recapeamento, e como eu disse, uma área muito arborizada, então cai muita folha, né? Tem muita árvore por ali e acaba que a pista fica bem suja. Não foi possível fazer nenhum aproveitamento e com menos categorias de suporte, né? Não tinha Fórmula 2 nem Fórmula 3 lá para dar uma ajuda. A Fórmula 1 praticamente não andou na sexta-feira. Tivemos aí a primeira sessão com Norris, Sainz e Leclerc fazendo os 3 tempos mais rápidos. E como eu disse, Jack Durham, que foi cotado até para entrar no carro do Esteban Ocon durante todo o final de semana, ele fez só o treino livre 1, né? Aquela regra dos pilotos novatos fazerem treino livre, mas ele não andou, né? A grande verdade é essa, a Alpine preferiu não soltá-lo, né, para não arriscar, as condições estavam muito desafiadoras, e o Durham só saiu no final, ele deu uma voltinha e fez treino de largada, né? Já saiu sem tempo para abrir volta, então não teve o que aproveitar. O treino livre 2, ele começou no seco, mas depois teve ainda mais uma pancadinha de chuva. Novamente, nenhuma grande emoção. No treino livre 1, a gente teve uma bandeira vermelha causada pelo Guan Yu Zhou, que chegou lá, bateu e veio a repetir isso no sábado também. No treino livre 2, o grande destaque mesmo foi o Verstappen com problemas, né? Ele teve problemas na bateria, o seu carro visivelmente estava saindo fumaça, alguns problemas, e formou-se aquele montinho de mecânicos tentando impedir todo mundo de ver. Em dado momento tinha até o carro dele sendo cerrado, então muito trabalho no fim do dia da sexta-feira na equipe Red Bull. O sábado, como eu disse, começou com a renovação do Tsunoda sendo anunciada. Treino livre 3, o outro piloto asiático, o Guan Yu Zhou, foi lá e bateu de novo. E aí tivemos uma sessão finalmente com pista seca, mas com pouca aderência. Isso até ajuda a explicar por que o Zhou bateu mesmo com pista seca. Nessa terceira e última sessão de treinos livres, mais uma vez a Mercedes veio forte. No treino livre 2 a gente teve Alonso, Russell e Stroll, sim, Lance Stroll, nas 3 primeiras posições. O treino livre 3 teve Hamilton, Verstappen e Russell andando ali sempre na frente. A Mercedes veio muito bem para esse final de semana em condições de classificação. Em simulação de corrida, estava meio claro que ia dar McLaren e Ferrari, estavam com um ritmo bem parecido no que foi possível simular. Volto a dizer, a sexta-feira foi para se jogar fora. E aí passamos para a qualificação, meus amigos. E eu tenho uma teoria de que aquele piloto que está no aviso prévio, ele anda bem. E o piloto que está com um contrato recém-renovado, ele relaxa e vai mal. E olha aí o que aconteceu. Renovaram com o Pérez por 2 anos e o mexicano foi lá e conseguiu. Pista seca, não tem desculpa. Não tem, bandeira vermelha aqui, fulano bateu e impediu ele de marcar treino. Foi impedido. Nenhuma desculpa. Sérgio Pérez ficou fora no Q1 de novo. Por pura e exclusiva incompetência dele próprio, não se ajuda. Verstappen até chegou a dizer, em dado momento do final de semana, olha, eu tive um bom final de semana, apesar de não ter sido ajudado, né? Cobrou a ajuda do companheiro de equipe, que cadê? Largou nas últimas colocações, mais uma vez. No Q2, o destaque foi para a vergonha da Ferrari. Aliás, a Ferrari só andou bem até os treinos livres. Na hora que estava valendo, meu amigo, a Ferrari sumiu. No Q2, ela já caiu com seus 2 carros, novamente, sem grandes problemas na classificação. Foi incompetência mesmo, a Ferrari não conseguiu colocar um carro entre os 10 primeiros, para você ter uma ideia. Realmente, a carruagem virou abóbora, e se eu fosse, adivinho, se eu fosse um mago, eu teria feito a Ferrari arrumar as malas e ir embora logo no próprio sábado para Barcelona, porque dali não saiu mais nada. Na hora decisiva, meus amigos, vimos a história ser escrita. Russell e Verstappen marcaram na pole simplesmente o mesmo tempo. 1 minuto 12 segundos cravados, 1:12.000, e o Russell foi o pole position porque marcou o primeiro. Essa é a regra da Fórmula 1 para qualquer tempo. E empate assim a gente só viu, ainda mais definindo pole position, uma vez na história, em Jerez de la Frontera, na Espanha, 1997,
quando Villeneuve, Schumacher e Heinz-Harald Frentzen, sim, um empate triplo na Espanha, e naquela ocasião o canadense Villeneuve foi quem se deu melhor e largou na pole position. Bom, vamos para a largada, vamos falar de domingo, né? O grid formado, tudo certinho, tudo pronto. A largada foi limpa, porém com chuva. Muita chuva caindo em Montreal desde as primeiras horas do domingo. E a largada foi sem grandes incidentes, né? Não tivemos ninguém se tocando, grandes toques não aconteceram. Houve alguns toques ali do Pérez, porque spray na cara, largando com pilotos ali que não tinham nada a perder, acabou tendo alguns toques na largada, mas ninguém manda largar lá do fundão, né, Pérez? Né? Tendo o melhor carro do grid, largar nas últimas posições é sempre uma lástima. E aí, nós temos um ingrediente interessante. Todo mundo, 18 carros do grid, foram de pneu intermediário com as condições que a pista estava apresentando. Aliás, a largada seria, lembrando muito o que aconteceu em Spa em 2021, aquela corrida que não aconteceu, a FIA, ela até poucos minutos antes da largada, estava prevendo que seria uma largada atrás do safety car. Isso foi desconfirmado em cima da hora e foi uma largada normal, tradicional, mas todo mundo, declarado a pista molhada, tinha que usar ou full wet ou intermediário. 18 carros foram de intermediário e só as duas Haas tentaram dar o pulo do gato com o pneu para chuva extrema, né, o de faixa azul. E deu certo, né? Foi uma aposta que se pagou por algumas voltas, porque de fato, na hora da largada, a condição era para os full wets. Eles conseguiram galgar muitas posições. Magnussen foi até a 4ª posição, meus amigos. Saiu varrendo todo mundo, passando todo mundo. Mas o pneu de faixa azul, ele esfarela muito rápido. E como a pista também foi evoluindo muito rápido, ganhando trilho rapidamente, aconteceu que a Haas não conseguiu segurar essas posições, o sol foi aparecendo também para ajudar, e aí os dois pilotos tiveram que parar muito cedo, acabaram perdendo muitas posições, erraram também no pit stop, a Haas acabou se atrapalhando cedinho na prova. O Verstappen, né, ele acabou preso atrás do Russell, né, não teve ali um grande desempenho, até ali pela volta 20, 22. Né, o ritmo de corrida do Russell, Verstappen e Norris era constante. O Norris foi lá e ultrapassou o Verstappen para tomar a segunda colocação e 2 voltas depois foi e tomou a liderança de assalto. O Russell não pôde fazer absolutamente nada. De novo, eu volto a dizer, o ritmo de corrida da McLaren já desde os treinos livres parecia muito bom. Isso acabou se confirmando na prova. E aí vem um dos lances que muda a história da prova. Volta 25, adivinha quem bateu? Logan Sargent bateu, provocou um safety car e juntou todo mundo. Nesse momento, né, o safety car fica 5 voltas até a volta 30. Liberado, bandeira verde, tudo beleza. Aí vem a ultrapassagem do ano, meus amigos. Alexander Albon, com a pista ali já secando, simplesmente jantou em uma só curva, né, ali na chicane, perto do Muro dos Campeões. Ele jantou Ricardo e Ocon na mesma volta, no mesmo laço, não negociou e foi-se embora. Uma linda, aliás, 2 lindas ultrapassagens do tailandês Alexander Albon, renovadíssimo com a Williams. E na sequência, aí o Leclerc, que já estava perdendo muita potência, cerca de 15 voltas ele estava perdendo uma grande quantidade de cavalaria na escuderia do cavalinho rompante, a Ferrari tentou um pulo do gato, tentou se antecipar e colocar os pneus slicks, mas estava muito cedo ainda, vários pontos da pista ainda estavam muito molhados, e não deu certo. Foi uma aposta que não se pagou. Leclerc teve que voltar para o box, botar intermediário de novo e isso derrubou completamente, jogou ele para o fundão do grid. Acabou abandonando na sequência, né? Então a Ferrari é realmente para esquecer uma corrida muito ruim, especialmente no tocante ao Charles Leclerc. Na volta 46, meus amigos, os pneus intermediários estavam se acabando e a pista já estava bem melhor, mais propícia aí sim para os pneus de pista seca. Então o Verstappen, que a essa altura já estava na ponta, e o Russell também pararam, né? E aí, por uma falta de sorte, o Norris acabou ficando na pista. Ele só veio parar na volta 48, infelizmente não foi possível parar antes, e o Norris acabou voltando de pneus de pista seca, pegou uma saída de boxes extremamente molhada, quase bateu na saída do box, e ali ele acabou perdendo a prova. A sensação que fica é que sim, o Norris seria competitivo e poderia vencer mais uma vez, mas a McLaren acabou se atrapalhando um pouco na estratégia, poderia ter antecipado,
acabou pagando pelos seus próprios erros e dali o Norris não conseguiu mais grande coisa. Ainda veio a ultrapassar o Russell, né, na sequência, mas é aquilo, você não pode errar na frente do Max Verstappen. Errou na frente do Verstappen, tchau e benção, ele vai vencer, como de fato acabou vencendo a vitória de número 60 de Max Verstappen em toda a sua carreira. E um dado interessante, das últimas 75 provas, o Verstappen venceu 50. O que eu quero dizer com isso? De cada 3 provas, o Verstappen vence 2. É basicamente isso nas últimas 75 provas, e isso pega aí uns 3, 4 anos para trás, mas é realmente um número impressionante. 60 vitórias na carreira, parabéns ao Max Verstappen, que vai galgando recordes atrás de recordes e se classificando, obviamente, para o tetracampeonato consecutivo, uma coisa que é muito difícil conseguir na atual Fórmula 1, ainda mais com esse equilíbrio. Bom, na volta 53, outro lance definidor. O Pérez, que já estava no final de semana muito ruim, nada é tão ruim que não possa piorar. Então o Pérez foi lá, bateu no setor 2 e danificou o seu aerofólio traseiro. Quem joga no videogame a Fórmula 1 sabe muito bem, danificou o aerofólio traseiro, já era, não tem como continuar na prova. O problema é, o Pérez ele bate no setor 2 e aí ele se arrasta, ele consegue sair ali da área de escape, ele volta para a pista e consegue ir se arrastando até o box. Por que isso? Para evitar um safety car. Se tivesse um safety car, ia juntar todo mundo, o Norris e o Russell iam ficar perto do Verstappen e a menos de 20 voltas do fim, poderia significar uma perda de vitória do Max Verstappen. A equipe, no rádio, mandou o Pérez ir para o box normalmente. Não parar numa agulha, não ficar ali, porque iria causar um safety car, no mínimo o virtual, que juntaria a galera. Mas provavelmente seria o físico para a retirada do carro. O que aconteceu? Eu não vi nada demais. O Pérez não estava representando um perigo. Mas, na letra fria do regulamento, é tudo muito claro. A partir do momento em que ele volta para a pista de uma forma insegura e com o seu carro quebrado, né, não estava inteiro, e ele opta por não parar em nenhuma agulha, o Pérez acabou infringindo o regulamento. Ele volta para o box, abandona, mas aí vai tomar uma puniçãozinha de 3 posições no grid na próxima prova na Espanha. Ou seja, ainda que o Pérez faça a pole lá na Espanha, ele vai largar no máximo na 4ª colocação. Então, meus amigos, ele se dedicou pela equipe, né? Mas acabou que multinha de 25 mil euros para a Red Bull e o Pérez, então, punido em 3 posições. Outro que foi punido, mas isso aí lá no começo da prova, foi o Ricciardo. Ele que foi espinafrado pelo Jacques Villeneuve, sim, aquele Villeneuve, no começo da semana, né? O Villeneuve deu entrevistas, eu vou falar mais disso daqui a pouco no Sobe e Desce, e o Ricciardo foi punido em 5 segundos por queimar a largada, né? E mais aí conseguiu se recuperar ao longo da prova. E eu falei da volta 53, né, que o Pérez foi lá e bateu. Na volta seguinte, aí sim o safety car acabou entrando de qualquer forma, porque o Carlos Sainz acabou rodando no comecinho do setor 2 e no que ele volta para a pista, ele acaba acertando o carro do Alexander Albon, que virou passageiro. Os dois acabaram fora da prova. Ou seja, a Williams saiu sem ponto, muito em parte por conta do Carlos Sainz, e o Carlos Sainz acabou deixando a Ferrari também sem pontos nessa etapa. Mais um carro que acabou abandonando. Fim de semana para esquecer completamente da Ferrari. E o último grande lance de emoção foi a quase tragédia que o Yuki Tsunoda fazia uma bela prova, ia chegar nos pontos. Ele acabou passando reto na chicane ali entre as curvas 13 e 14. Você vai observar na imagem que é um ponto onde tem água, né, um acúmulo de água e grama. Essa grama foi colocada nesse ano, nos últimos meses, e uma área de escape que não deveria ter grama, e ele deslizou, rodou, como você vê aí, e quase causou uma tragédia. O Hülkenberg vinha atrás por muito pouco, não acabou acertando o Yuki Tsunoda. Por sorte também, era um trecho de baixa velocidade, senão a gente poderia ter um estrago muito mais sério, mas tudo bem com todo mundo. O Tsunoda até conseguiu continuar na prova, mas saiu dos pontos, chegou nas últimas colocações. E aí, como eu disse, vitória do Max Verstappen, mais uma performance absurda do futuro tetracampeão. E agora, meus amigos, vamos falar de quem foi bem e quem foi mal nesse final de semana. É hora do sobe e desce. Bom, não posso deixar de destacar o final de semana absurdo do Verstappen. Mesmo com o carro não estando em plenas condições,
mesmo não largando na pole position, mesmo atrapalhado pela chuva e mais uma vez uma pista com zebras altas, que é um dos calcanhares de Aquiles da Red Bull, ela não consegue ir bem, pelo menos com esse último pacote de atualizações, em pistas que têm zebras altas, é o caso de Montreal, e o Verstappen superou todos esses problemas para faturar mais uma vitória, a de número 60 em sua carreira. Outro que eu também vi com um final de semana muito bom, Daniel Ricciardo. E aí eu volto à entrevista translocada que o seu Jacques Villeneuve deu ao longo do final de semana, espinafrando o Ricciardo, dizendo o que ele está fazendo na Fórmula 1 e não sei o que e tal. De fato, a moenda de carreiras da Red Bull, ela come e come solta. Ano passado vimos o De Vries, depois de 10 corridas, não marcou ponto, bateu muito e acabou a paciência. O Ricciardo veio, depois com a lesão do Ricciardo, o Lawson entrou na Racing Bulls, então AlphaTauri. Mas assim, Ricciardo esse ano está pontuando, está chegando bem, foi lá, marcou o 5º lugar na classificação e na corrida também somou pontos. Aliás, foi o único piloto da Racing Bulls a somar pontos. Então, ele deu resposta já no sábado, né? Mandou o seu Villeneuve comer cocô, e esse é o único termo que eu posso reproduzir aqui no canal, porque foi daí para baixo, né? Deu a resposta que o seu Villeneuve queria e precisava ler, tanto em entrevistas quanto na pista, e muito importante que o Ricciardo fez, principalmente o da pista, né? Mas, e outro que eu queria destacar também, Ocon, Esteban Ocon, demitido, já de aviso prévio, brigando com a equipe, foi lá e conseguiu somar pontos. Ele que saiu absolutamente fulo da vida, como um bom francês doido para botar fogo no carro, mas botou fogo no campeonato, né? Espinafrou, inclusive, para a própria imprensa francesa, dizendo, olha, apesar da equipe, eu consegui chegar nos pontos, estou cumprindo todas as ordens de equipe, eu sou o cara legal da história, né? Então, assim, temos uma bomba relógio aí. É o Ocon sem nenhuma vontade de correr pela sua atual escuderia, não vai fazer nenhum esforço para fazer o seu companheiro de equipe desafeto dele pontuar. O Gasly também não tem contrato firmado para o ano que vem, está muito claro que para essa vaga do Ocon vem aí o Jack Durham em 2025, mas o Gasly a gente não sabe se vai ficar na escuderia ou qualquer outra movimentação da Alpine. O fato é, a Alpine não demite o Ocon porque está com medo de levar um processinho na justiça. O Ocon também não tem a mínima vontade de correr. Então, meus amigos, vai ser um final de ano glorioso aí na escuderia totalmente francesa da Fórmula 1, que não vem nos seus melhores dias, muito pelo contrário. Na verdade, está até melhorando no campeonato. Subiu mais uma posição, como a gente vai ver já já. E para mim, quem realmente decepcionou nesse final de semana, eu não poderia deixar de citar o Sérgio Pérez, né? Mais uma vez, com o melhor carro do grid, por pura incompetência, largou nas posições finais e mesmo quando ajuda a equipe, acaba tomando uma puniçãozinha, então ele já vai largar numa posição não tão interessante assim no Grande Prêmio da Espanha daqui a 2 semanas. E claro, não posso deixar de falar também do final de semana horroroso da Ferrari, né? Leclerc, que saiu dizendo depois da sua vitória que agora ele ia brigar pelo campeonato, que não sei o que lá, não somou pontos. E vamos ver aqui nas classificações que, olha, podia ter sido muito pior para ele no final de semana. Outro que também para mim está em baixa é o seu Carlos Sainz, que está precisando encontrar um emprego para 2025, não somou pontos mais uma vez, né? Bateu, ficou fora, prejudicou aí o esforço da Ferrari até no campeonato de construtores. E, meus amigos, sem a vaga do Pérez, ele não é cotado para a vaga na Mercedes. Tá sobrando para o Sainz aquela oferta da Kick Sauber, futura Audi, e a da Williams, né? Ele é o plano A, B, C e D da Williams. O James Vowles até deixou isso claro, mas o Sainz precisa tomar uma decisão do seu futuro para ver para onde ele vai, né? Qual é o caminho que ele vai tomar. E se ele continuar não somando pontos, vai ficar difícil, né, meu amigo, de arrumar um contrato para 2025. Bom, vamos deixar de fofoca, vamos para as classificações. É hora de ver como evoluíram os campeonatos. Já antecipo aqui, sem grandes mudanças. Mundial de Pilotos tem Max Verstappen mais uma vez líder absoluto, 194 pontos para o tricampeão. E logo atrás, Charles Leclerc se mantém na segunda colocação com 138. Lando Norris subiu muito, foi o grande beneficiado em pontuação no final de semana. Ele sobe para 131 e já mira ali a vice-liderança. Sainz permanece com 108 e Pérez também permanece com 107, esses aí os 5 primeiros. Agora vamos ao Mundial de Construtoras. A Red Bull obviamente segue na liderança,
301 pontos para a escuderia dos energéticos austríacos. Com a Ferrari logo atrás, 252, McLaren deu uma encostadinha, 212, Mercedes agora tem 124 e a Aston Martin foi a 58. Próxima corrida, meus amigos, é daqui a 2 semanas. O Grande Prêmio da Espanha vem aí, circuito da Catalunha, lá em Barcelona, 2 zonas de DRS e agora temos uma mudança no esquema de pneus. C1, C2 e C3, a gama mais dura nesse final de semana, e eu já passo para você os horários. Dia 21 de junho, teremos a primeira sessão de treinos livres marcada para as 8 da manhã, aqui na Alternativa. Depois a gente retorna no fim da manhã, às 11h30. Sábado, 1 hora mais cedo, os trabalhos começam às 7 da manhã. Treino classificatório, ação de pista às 11, mas a Alternativa Esporte chega aqui com você às 10h15. E no domingo, a largada para 66 voltas será às 10 da manhã, sempre no horário de Brasília, mas a gente já chega aqui com o maior pré-corrida da internet brasileira, 15 para as 9, já estaremos no ar. Porque você já sabe, meus amigos, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. Até daqui a 2 semanas, pessoal!